Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gabriel Angarten, de Química do Colégio Aritzá, e a gente está junto nesse projeto Ari Resolve ITA. Pessoal, hoje a gente vai resolver a questão 6 da segunda fase do vestibular do ITA 2020. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e fica ligado que toda segunda, quarta e sábado às 7 horas da noite tem vídeo novo no canal. E sem mais enrolação, vamos começar com a nossa questão. Essa questão 6 começa da seguinte maneira. Considere a combustão de um determinado alceno com uma quantidade definida de ar em excesso. Considere ainda que o ar é composto apenas por nitrogênio e oxigênio numa proporção molar de 3,76 e que o nitrogênio não sofre oxidação durante a combustão. Para essa reação, determine a porcentagem dos gases em cada uma das situações descritas abaixo. Basicamente, é uma questão de estequiometria que envolve um pouquinho de combustão com ar em excesso. Tem várias coisas legais para a gente dar uma trabalhada, então vamos lá. Então, galera, estamos aqui para a gente dar uma olhada em como vai ficar essa questão. Ele começa falando que vai rolar uma combustão incompleta de um alceno e vamos dar uma lida no item A para ver o que a gente precisa. Na combustão incompleta do alceno com ar em excesso, além dos produtos esperados numa combustão completa, então isso é um bom jeito de você começar a questão, já vou lhe mostrar, a formação de monóxido de carbono na proporção molar de 1:8 com relação ao dióxido de carbono. Ok. Além disso, a quantidade em mol de O2 que sobrou, já que ele vai reagir com excesso de ar, então sempre vai sobrar, após a reação é igual a de carbono no início da minha reação. Com base nessas informações, determine a composição percentual aproximada dos gases resultantes da reação, considerando a remoção prévia de água. Ok. Então, nessa questão, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é escrever a combustão completa do meu alceno. Eu falo isso porque quando acontecem combustões incompletas, como é o caso dessa questão, incompletas, o balanceamento não é evidente, porque por conta da mistura de produtos que é formado numa combustão incompleta, eu libero CO e geralmente também eu libero carbono fuligem, eu posso ter infinitos balanceamentos para essa equação. Então a questão, do jeito que ela fez, e ela fez muito bem, ela tem que lhe dar maneiras de você saber a proporção entre os meus reagentes e produtos. Só olhando, só montando e tentando balancear, você não vai conseguir balancear. Você tem que ter algumas ferramentas a mais. Então, no item A, primeira coisa, ele fala que eu estou partindo de um alceno. Alceno tem fórmula geral CnH2n. Então, CnH2n. E um bom começo para essa questão é você escrever a combustão completa dele. Então, combustões completas é reação com O2. Se há combustão completa, o carbono é totalmente oxidado para CO2 e o hidrogênio vai virar água bem aqui. Essa equação, que é de uma combustão completa, você sabe balancear. E eu consigo balancear, inclusive, em função desses coeficientes. Se eu tenho N carbonos bem aqui, então eu vou formar NCO2. Se eu tenho 2N hidrogênios aqui, e aqui eu tenho H2O, eu preciso de N águas, porque cada água tem 2 Hs, então N vezes 2 dá 2N, mesma coisa que lá. E os oxigênios, eu vou ter N vezes 2, então vai dar 2N bem aqui, mais N, então vai dar 3N de oxigênio sobre 2. Essa é a combustão completa do meu alceno. 3N sobre 2 vezes 2 dá 3N, que é a mesma quantidade que eu vou ter desse cara bem aqui. Show! Muito bem. Então, feita a minha reação de combustão completa do meu alceno, vamos para as informações que ele deu. Ele começa falando que tem formação, no item A, de monóxido de carbono na proporção molar de 1:8 em relação ao dióxido de carbono. Então, sabe como é que você pode chegar nesse resultado? Quando ele fala que eu produzo um monóxido para cada 8 dióxidos de carbono, a solução que você pode encontrar para fazer isso é a seguinte, 1:8, no total eu tenho 9. Se eu tiver 9 moléculas, 1 vai ser de CO e 8 de CO2. Então, posso pegar essa equação inteira e multiplicar por 9. Depois eu vou acabar tendo que reajustar os coeficientes do oxigênio.
Mas a gente pode fazer isso. Se eu multiplicar por 9 essa equação, olha que interessante o que a gente vai obter. Eu vou chegar aqui em 9CNH2N. O oxigênio você vai ver que vai mudar. Isso aqui eu só quero chegar na proporção que eu desejo. Aí eu vou ter 9N CO2 e aqui eu vou ter 9N de água. Mas ele não está falando para mim que eu produzo CO e CO2 na proporção de 1 para 8. Então eu posso quebrar esse 9N de CO2 como se fosse, entre aspas, 1N de CO e 8N de CO2. Eu posso fazer isso. E agora eu já consegui uma relação dos meus números de mols de CO e CO2 que bate com o número de mols do meu alceno. Então, qual vai ser a minha reação final? Ó, eu quebrei esse cara em 2 para obedecer a minha proporção, 9NH2O, e agora eu vou ter que reajustar os coeficientes do meu oxigênio. Então, vamos lá. Quanto eu vou ter de oxigênio nos produtos agora? Eu vou ter 9N vindo daqui, eu vou ter mais 8N vezes 2 vindo daqui, então vai ser 9, mais 16, mais 1. No total vai dar 26, que é a mesma coisa que 13N de O2. E no final eu vou ter 9CNH2N. Então o que eu fiz foi tentar respeitar a proporção que ele me deu. E essa, na verdade, pessoal, é a equação que a gente vai usar. Essa equação, se vocês perceberem, ela já está toda balanceada, com todos os coeficientes ok. E agora, em cima dela, a gente consegue trabalhar. Todo mundo está ok. Então, a última observação que eu preciso, eu já tenho minha equação final, é saber o excesso de oxigênio. E ele fala que a quantidade em mol de O2 que sobrou após a reação é igual a de carbono no meu início da reação. Então, o O2 que sobra, vai ser igual à quantidade de carbono que eu tenho no início da reação. Você percebe que eu tenho 9N de carbono na minha reação, então o O2 que sobra é 9N. Pronto. Dito isso, você sabe fazer a questão inteira já. Só para você se ligar que se reagiu 13N de O2 com 9N que sobrou, então no total o que eu coloquei foi 22N de oxigênios, dos quais 13 reagiram e 9N sobraram. Ele quer a composição de todo mundo no final da minha mistura, né? Então, para eu saber a composição em mol desses caras, eu tenho que saber o número de mols total de gases que eu vou ter. Então, o número de mols total de gases nesse sistema bem aqui vai ser o CO foi formado, N, o CO2, 8N. Nota comigo que vai sobrar oxigênio, como ele sobra, ele vai estar no final da minha mistura. Então, no final, eu vou ter 9N de oxigênio sobrando. Mas nota que no início da questão, ele ainda falou que tem N2 na minha mistura. E ele falou que a proporção de N2 para O2, ele usou um número bem quebrado, né? 3,76. Significa o quê? Que para cada 1 mol de O2, eu tenho 3,76 de N2. Mas o N2 ele foi colocado no início da minha reação junto com o O2. Então, qual é a quantidade inicial que eu coloquei de O2? Como a gente já tinha dito, é 9N mais 13N, 22N. E quanto eu vou ter de N2 então? 22N vezes 3,76. Então, além disso, eu vou ter 22N vezes 3,76. Isso aqui, pessoal, ó, é o número de mols de N2. Não pode esquecer dele quando eu faço questão com excesso de ar, porque o ar atmosférico tem tanto O2 como N2, então ele também é um gás, ele também entra para mistura. Qual o número de mols total que a gente vai ter aqui? 100,7 mol. Pronto, é isso. Só para deixar aqui mais claro para vocês, ó, o N é o número de mol de CO, o 8N é o número de mol de CO2, o 9N é o número de mols de O2 que sobra. Então, no final da minha reação, é tudo isso que eu vou ter. Para eu saber os percentuais deles, bom,
Qual o percentual que eu vou ter em mols de CO2? Nada mais é do que o número de CO2 que eu tenho, que é 8N, dividido pela quantidade total, que é 100,7N. Isso não depende da quantidade inicial, na verdade, não depende do número de mols de alceno que eu tenho, da composição que eu tenho, na verdade. Então, qualquer alceno, a resposta seria a mesma, independente, porque os N's vão cortar. 8 para 100,7, a gente vai ter 0,079 ou mais ou menos 7,9% de CO2 na minha mistura. Quanto eu vou ter de O2 na minha mistura, que é o O2 que sobra bem aqui? O O2 que sobra bem na minha mistura, deixa eu apagar aqui que a gente vai precisar dessa partezinha depois. O O2 que vai sobrar vai ser, bom, o O2 é 9N dividido para 100,7N. De novo, os N's aqui, eles vão todos embora. E o O2 que eu vou ter é 0,089 ou 8,9% é o que vai sobrar. Mesma conta para o CO. O CO é N dividido por 100,7N. Então, isso por isso, você vai chegar em aproximadamente 0,01 ou 1% de CO. E o percentual que a gente vai ter, quem é que sobra? Do N2, com certeza o que mais vai ter é 22N vezes 3,76 dá 82,72N dividido por 100,7N. No final, corta esse com esse, eu vou ter 0,82 ou 82% de N2. Então tá aqui a resposta do nosso item A. Fazer a equação, ver a quantidade total e depois dividindo os individuais pela total. E aí você obtém a resposta. E se você olhar o item B, ele diz assim: determine o percentual de A em excesso na reação de combustão completa do alceno. Esse comentário, esse item, na verdade, quando foi escrito, ele dá alguma ambiguidade na hora de você interpretar, mas a maneira mais correta de você interpretar esse item é o seguinte: eu vou fazer a combustão completa do alceno, que é essa reação bem aqui que a gente já tem, né? Então vou reescrever ela. A combustão completa dele é CN H2N mais 3N sobre 2 de O2, vai formar N de CO2 e vai formar N de água. Como ele está pedindo o percentual de A em excesso, ou seja, o que sobrou desse cara, a conta é relativamente simples de fazer, se você seguir a minha interpretação, que é essa aqui. No enunciado grande da questão, sem ser o dos itens, no enunciado grande, ele fala que essa quantidade de A em excesso é sempre definida. O que significa que a quantidade de A em excesso que eu usei para o item A é a mesma que vai ter para o item B. E se você notar comigo aqui, ó, no item B, no item A, na verdade, ele fala: além disso, a quantidade em mol de O2 que sobrou após a reação é igual a de carbono no início da reação. Se esse foi o excesso que eu usei no item A, deve ser o excesso que eu vou usar no item B, porque o excesso de A é definido como ele coloca na primeira linha da questão. Então, eu tenho N mols de carbono. Então, ó, o O2 que sobra é quanto? N. E qual o O2 desse cara que reagiu? É 1,5N, né? 3 meios de N. Então, qual o percentual que eu vou ter de A em excesso? O percentual que eu vou ter de A em excesso é N bem aqui. Então, ó, percentual de ar em excesso, você pode calcular da seguinte maneira: 1,5, que é essa quantidade que eu usei para combustão total, vai equivaler a 100%. O que sobrou, N, desse cara bem aqui, vai ser X. Então, a gente vai achar que esse percentual X de ar em excesso vai ser 66,6%. Essa é a quantidade de ar
que vai sobrar no meu sistema depois da minha reação. Você poderia dar outras interpretações para esse item? Poderia, de outras maneiras, por isso que ele ficou um pouco aberto quando a gente foi resolver a prova, mas essa é a interpretação mais simples que dá e possivelmente aceita pela banca de vestibulares do ITA. Ok, galera, então mais uma questão resolvida da segunda fase da prova do ITA 2021. Valeu! Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima. Valeu!